Oi, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e nesse canal vocês aprendem a fazer as suas roupas do zero, modelagem, costura e compor o seu guarda-roupa com as suas criações, não só aqui no canal, mas também nos meus cursos que estão linkados aqui abaixo na descrição e no topo dos comentários. Nesse vídeo eu vim bater um papo com vocês e falar um pouquinho sobre como que vocês conseguem destravar e avançar aí na modelagem, na costura, que eu fiz para me tornar uma profissional na área. Eu ainda recebo muitos comentários do tipo, poxa, Deise, eu não consigo sair do nível iniciante, eu tento, não fica legal, as roupas que eu faço não vestem bem, e eu quero ter o sonho de poder fazer as minhas próprias roupas, eu quero poder atender a minha família, meus amigos, quero viver da costura. Eu recebi recentemente essa pergunta, sempre recebo, gente, ao longo desses quase 8 anos de YouTube, eu sempre recebo essa pergunta é sempre atual. Deise, dá para viver da costura? Realmente eu consigo montar ali uma cartela de clientes, eu consigo oferecer um serviço de qualidade trabalhando de casa? E, gente, é totalmente possível. Então, é com base nesses questionamentos, é com base na minha experiência, aí que eu tenho mais de 16 anos como modelista e costureira particular no meu ateliê, com base na minha história, né? O que eu fiz? Porque, aliás, algumas pessoas também me perguntam assim, Deise, o que você fez para conseguir fazer com que a costura se tornasse seu trabalho? Porque eu sei que muitas pessoas trabalham fora, eu sei que muitas mulheres têm o sonho de poder trabalhar de casa, né? Seja porque desejam empreender mesmo, desejam ter o seu próprio negócio, ou para ficar mais perto da família, para poder cuidar do filho, né? Para poder ter essa liberdade de tempo, né? E de trabalho também. Muitas mulheres me perguntam, como que eu faço? O que você fez? Né? Onde que eu tenho que melhorar? E assim, cada caso é um caso, depende muito do cenário de cada um de vocês, né? Seria necessário uma conversa muito particular para entender o nível de conhecimento, para entender o nível de maquinário, mas de modo geral eu posso trazer a minha experiência para vocês, né? Para que de alguma forma vocês consigam se basear. E se vocês quiserem mais algum conselho além desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, eu trouxe aqui 10 coisas, 10 ações que eu fiz para me tornar uma profissional na modelagem e na costura, tá? Eu comecei a costurar logo assim que eu casei, logo com 19 anos, né? Eu casei com 18, um pouquinho depois eu comecei a costurar. Inclusive, eu tenho um vídeo de biografia, né? Quem é Daisy Costa? Comece por aqui. Então, tem esse vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês, porque eu conto toda a minha história, de como eu comecei, qual foi o meu primeiro contato com a costura, com a modelagem, onde que eu comecei a sentir necessidade de melhorar. Então, esse vídeo, ele é bem introdutório, assim, pra vocês entenderem a minha história, mas eu posso pontuar pra vocês aqui 10 coisas que eu fiz, que eu considero que foi super importantes e que foram, assim, divisores de água para que eu pudesse passar de um nível para o outro e alcançar o profissionalismo, alcançar o nível que eu tô hoje, tá? Tanto na modelagem quanto na costura. Vamos lá, o que eu fiz? Número 1, busquei muita informação. Isso foi lá no início, tá? No início, quando a gente começa qualquer coisa que a gente quer aprender, a gente precisa se informar bastante sobre o assunto, né? Quando eu comecei, foi lá, deixa eu ver, foi lá em 2006. Gente, ainda era do Orkut. Então, assim, tinha pouquíssima informação. YouTube, eu nem conhecia YouTube. Eu não tinha acesso a tanta informação como hoje em dia vocês têm, por exemplo, o canal da Daisy Costa, para poder ensinar, tirar dúvidas de vocês. Então, o que eu tive que fazer? Buscar informação do que tinha acessível para mim. E o que eu tinha ali no momento? Né? Eu tinha pouca coisa na internet e tinha como ter acesso a pessoas que realmente sabiam, né? Então, eu já falei para vocês de uma vizinha, infelizmente ela partiu há pouco tempo, fiquei muito triste com essa notícia. Ela foi um suporte muito importante para a minha vida profissional quando eu comecei na costura. Essa minha vizinha, ela me ajudou muito, ela era costureira externa, então ela pegava peças de fábrica para poder costurar em casa. Então, quando eu comecei a me interessar, já tinha até demonstrado para ela, né, conversado sobre isso, sobre o meu interesse de entrar para esse mundo da costura. Ela, inclusive, me aconselhava muito falando, Daisy, esse mundo de costura, você trabalha muito e ganha pouco. Por quê? Porque ela trabalhava como faccionista. Então, ela pegava, tipo, 300 peças e cada peça ela ganhava 50 centavos. Então, ela ralava muito, tá? Trabalhava por produção, para fábrica. Então, realmente, é uma área da costura que é bem pesada
e a gente pode falar sobre isso depois em outro vídeo, tá? Mas ela me ajudou muito a aprender a arte da costura, né? Então, muitas técnicas que hoje eu sei, eu aprendi com ela. Eu comecei a comprar revista, né? Porque hoje em dia, eu não sei se ainda vocês têm esse hábito, mas eu comprava revistas, né? De moldes, revistas de moda, e me informava muito com essa minha vizinha. Hoje, qual é a facilidade, gente? A internet, né? A internet, ela tá aí para poder vocês usufruírem do melhor que ela pode oferecer, que é o acesso à informação, né? Então, se vocês utilizarem essa ferramenta a favor de vocês, vão aprender demais, tanto de forma gratuita como de forma paga, né? Porque esse já é o meu segundo ato que me levou a subir a escadinha do profissionalismo aí na modelagem da costura, que foi praticar, tá? Como que eu ia praticar se eu não tinha máquina de costura em casa? Eu ia para casa dessa minha vizinha, ela deixava eu mexer um pouco na máquina dela, mas eu ainda tinha muito medo, porque meu primeiro contato com a costura, ela tinha uma máquina industrial. Essa é uma dúvida de muitos iniciantes. Todos os dias eu recebo no meu Instagram, no meu direct, Daisy, uma dica para comprar uma máquina. Eu tenho um artigo que ele é super acessado no meu site, no blog, né? E eu vou deixar linkado aqui para vocês, caso você queira tirar suas dúvidas de como, né? O que você deve levar em consideração para poder comprar a sua primeira máquina de costura ou investir em outra máquina, mesmo que você já tenha uma. Eu vou deixar aqui um link de um post que eu fiz no blog, que é muito importante vocês levarem em consideração alguns pontos na hora de escolher a sua máquina de costura. Quando eu já estava em contato com essa minha amiga costureira, minha vizinha, eu já tinha me inscrito em um curso. Só que esse meu encontro com o curso de corte e costura, não, que na verdade eu não fiz corte e costura, eu fiz confecção de peças íntimas. Eu me deparei apenas com a possibilidade de fazer um curso de confecção de peças íntimas, que era o que tinha disponível num cursinho gratuito do meu bairro. E aí foi o meu primeiro contato com a costura, me apaixonei, não tinha máquina em casa, né? E aí foi quando eu comecei a ter esse contato com a minha vizinha. Foi quando eu comprei a minha primeira máquina de costura. Na verdade, meu marido me falou, olha, o que você quer Dia dos Namorados naquele ano? Eu falei, eu quero uma máquina de costura. Mas nem eu sabia como comprar máquina de costura e nem ele. E não tinha essa facilidade de pegar o celular. Gente, celular, gente. Nem tinha esse negócio de celular com internet. Então eu fui no mecânico que tinha lá. Falei pra ele, uma máquina aí, usada mesmo. Então ele montou uma máquina lá, peça usada de uma, peça usada de outra. Eis que nasceu a Teco-Teco, gente. Ela existe até hoje. Hoje ela é da minha sogra, tá? Eu presenteei a minha sogra, tá lá a máquina com ela. De vez em quando eu vou lá e falo, oi, Teco-Teco, tudo bem? E fiz um vídeo, inclusive, de reencontro com a Teco-Teco, tem uns 2 anos. Mostrei como ela funciona, tudo mais. Vou deixar esse link aqui abaixo pra vocês. Era uma Singer 247 de ferro, aquela máquina pesada. E ali eu comecei a praticar, né, gente? Fiz alguns testes pra fábrica, comecei a fazer uma roupinha ali, com revista de molde, eu vou falar sobre isso. Então, o primeiro ponto, buscar muita informação para você, né, se entender ali, se inteirar do segmento, daquilo que você está aprendendo. Ponto 2, praticar. Costura é prática, e não só costura, modelagem também, só que até então eu ainda não tinha me ligado que eu precisava de modelagem. Então, é prática, tá? Igual dirigir. Quem me acompanha aí, quem me acompanha aqui no Instagram, coloca aqui, eu te acompanho no Instagram, para eu saber que você tá aqui no YouTube, mas me acompanha no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe da minha saga como motorista. Eu sou recém-habilitada, né? Vou fazer 1 ano agora de carteira, vou pegar a minha definitiva. E eu comecei a dirigir sozinha há menos de 1 mês. Então, assim, eu compartilhei essa semana, inclusive, no Instagram, levei vocês, né, a galera que tava lá, quando eu fui levar a Júlia na escola, então foi uma aventura bem gostosa. Só que o que acontece? Se eu não pegasse o carro para praticar, eu ia desenvolver, gente? Não ia desenvolver. E onde eu moro aqui agora, gente, é só ladeira e rua estreita. Então, assim, tá sendo um aprendizado e tanto. Então, tem que praticar. Tudo aquilo que você inicia, se você não praticar uma língua estrangeira, um esporte, qualquer coisa, você não vai desenvolver. Então, tem que praticar, tá? Mesmo que você, Deise, eu não tenho uma máquina de costura. Esse vai ser mais um ponto que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, tem que praticar. Quanto? Todos os dias. 20 minutos que seja. Se você não pegar todos os dias, você não vai. Porque mesmo que você faça a mesma coisa, você vai aprimorar aquela coisa. Não tem aquele velho ditado, a prática leva à perfeição? Isso se aplica aqui também. Terceiro ato, terceira ação, que foi super importante para o meu crescimento. Investir na minha primeira máquina de costura. Então, tem gente que fica assim, eu queria tanto aprender a costurar, mas não tenho a máquina. Gente, não tem como.
Você pode consumir os conteúdos na internet para poder entender, para quando você tiver uma máquina de costura poder praticar, tudo bem, mas você só vai desenvolver se você fizer. Então você precisa investir. Mesmo que não seja o melhor que você sonha em ter. Eu não comecei com a melhor máquina. Eu comecei com o que eu podia. E era muito ruim aquela máquina. Só que não era a melhor máquina que tinha nem na época, quem dirá agora. Se eu não investisse na minha máquina, gente, eu não ia conseguir desenvolver. Eu não ia conseguir começar a fazer as minhas primeiras peças e começar a oferecer para as pessoas. Porque eu comecei a fazer, comecei a vestir, as meninas da igreja começaram, Daisy, onde você comprou essa saia que tá na moda? Que vendia nas feiras, que tava super em alta, uma sainha de malha com barrinha de cetim, cós de cetim. Eu que fiz. Eu vou poder falar isso se eu não tivesse a minha máquina? Não. Tenta investir na sua primeira máquina, tenta fazer uma economia. Gente, eu tenho uma série no meu canal, no meu Instagram, chamado Café com Daisy. Falo sobre mudança de hábitos, educação financeira, metas de curto, médio e longo prazo e também como vencer na vida. São lives que vão te dar um norte para poder você mudar o seu comportamento em relação ao seu dinheiro, em relação a você conseguir conquistar as suas coisas. Isso inclui também os seus materiais de costura, o seu cantinho de trabalho, tá? Então, não fala diretamente sobre costura, mas fala sobre algo que vai te ajudar a crescer na sua vida profissional, nos seus sonhos, tá? Em conquistar as suas coisas. Mas aos pouquinhos a gente começa a sentir necessidade de outras coisas e aí então que vem o próximo ponto 4. Qual foi a quarta ação, gente? A minha quarta ação para eu ter sucesso, alcançar sucesso na modelagem, na costura como profissional, foi começar a fazer as minhas próprias roupas. Vou explicar por quê. Vamos lá. Por que eu começar a fazer as minhas próprias roupas fez com que eu crescesse nessa área, né, na minha área? Porque ali eu consegui me livrar um pouco da insegurança, do julgamento das pessoas, da vergonha de fazer errado, de ficar feio, né? Porque era comigo, era pra mim. Então, eu fazia as minhas roupas, né? Mesmo sabendo que não estava perfeita, eu estava ali praticando, eu estava ali tentando romper os meus limites e ainda assim servia de vitrine, porque desde o início eu queria trabalhar com costura, né? Eu cheguei a trabalhar fora um tempo antes de engravidar da Júlia, mas eu já tinha planejado na minha vida que eu queria trabalhar em casa, porque eu já tinha conhecido a costura na época. Eu queria trabalhar em casa com costura para poder, quando eu tivesse filhos, poder ter a liberdade de cuidar dos meus filhos, de levar para a escola, de trabalhar no meu tempo, de ter o dinheirinho que eu mesmo estava fazendo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça desde nova. E eu fazendo isso, eu tinha a possibilidade de ser a minha vitrine. Então, eu comecei a fazer as minhas roupas e comecei a usar. Quando eu comecei a fazer isso, gente, eu comecei a chamar bastante atenção daquelas pessoas que me cercavam. Ai, que lindo, onde é que você comprou? Gente, não adianta. As pessoas perguntam, principalmente se você faz algo que está em alta, né? Onde você comprou? Eu que fiz. Se quiser, eu faço para você. Então, eu não perdi a oportunidade, né? Esse timer de oferecer para poder já pegar a pessoa, eu não perdia. Então, era natural. Eu não trabalhei isso. Tipo, eu vou fazer assim para poder... Não, foi algo muito natural que aconteceu. E depois que eu entendi que isso funcionou, né? Hoje em dia as pessoas usam isso, né? Ensinam isso como técnica para você, mas isso comigo foi muito natural. Só que se eu não tivesse buscado informação lá atrás, se eu não tivesse investido na minha primeira máquina e praticado, eu não teria chegado nesse nível, que ainda era um nível bem baixo, mas já era um nível mais elevado do que o que eu estava anteriormente. Então eu já estava começando a pegar as minhas primeiras peças, tá? E isso me leva à quinta ação, ponto 5. Comecei a oferecer os meus serviços. Quando eu vi que eu fiz a minha primeira venda, e qual foi a minha primeira venda, gente? Não foi nada grandioso. Eu lembro que eu fiz essa saia, uma sainha evasê. Eu fiz até num papel de jornal, porque eu não sabia modelagem. Ela era de malha, a barra dela era um evasê quase um quarto do godê, ela era um pouquinho mais rodada. E aí a barra dela era de cetim, combinando com as cores da estampa. O cós era de malha, porém o cinto era de cetim. Então era tudo combinando, sabe? E a saia ia até o joelho. E essa saia estava vendendo muito. Eu lembro que eu vi essa saia na Madame MS. Era uma marca, uma loja de marca que tinha no centro da cidade. Eu lembro no final de ano que eu fui e eu vi essa saia lá vendendo. E tava cento e poucos reais. Gente, naquela época era muito caro. E essa saia vendia na feira. E tava tipo 25 reais na feira, eu vendi por 20. Eu não sei se eu tive lucro, eu não sei se eu vendi certo. Só sei que eu vendi um pouco mais barato do que tava vendendo na feira, que a feira era pertinho de casa, né? Essas feirinhas de bairro. E aí eu falei, 20 reais.
E eu só sei que eu vendi. Então, eu não me importei se eu tive lucro, se eu tive... Não, eu não me importei com isso na época. Eu me importei que eu consegui fazer minha primeira venda. E aquilo ali despertou algo em mim e ligou uma chavinha. Eu falei, cara, se eu conseguir fazer uma venda, eu vou conseguir fazer duas. Se eu conseguir vender para ela, eu vou conseguir vender para outra pessoa. Então, eu vou continuar, porque daqui a pouco eu tô vendendo pra caramba. E aí, sim, eu consegui começar a oferecer os meus serviços, tá? Então, um dos pontos importantes foi fazer com que as pessoas soubessem que eu estava fazendo aquilo. Porque como que as pessoas iam descobrir, gente? Eu nunca coloquei plaquinha de costura, de conserto, assim, na porta da minha casa. Nada contra, mas eu nunca fiz. Então, as pessoas não tinham como adivinhar o que eu estava fazendo. E não tinha como adivinhar que as roupas que eu estava vestindo eram eu que fazia, porque eu não andava com uma plaquinha falando, essa roupa foi eu que fiz, essa roupa eu comprei na loja. Então, eu tinha que falar. Então, eu falava, ó, tô fazendo roupa agora, tá? Se você quiser, você pode falar comigo. E aí, um começava a falar com o outro, então as pessoas já estavam sabendo, uma hora ia chegar. Então, eu começar a oferecer os meus serviços foi um ponto muito importante para eu começar a crescer, porque senão as pessoas não iam descobrir, tá? E na minha região, eu tive a sorte de não ter muitas costureiras que ofereciam serviço sob medida. Acho que existiam umas duas, assim, mas elas só pegavam serviço de fábrica e fabricavam muito, assim, então não tinha como pegar serviço sob medida. Então eu vim sem querer, sem saber, sem me projetar para isso, eu me posicionei numa brecha onde as pessoas tinham falta daquele tipo de serviço e eu vim preenchendo ali, né? E até hoje é muito difícil você encontrar uma costureira sob medida que faça algo perfeito, né? Sempre eu pegava serviço e as pessoas vinham, fui lá numa fulana, mas não ficou legal, eu fiz assim, não ficou legal. E aí eu conseguia conquistar aqueles clientes. Então, começar a oferecer o seu serviço, gente, é um passo muito importante. Hoje em dia, você não precisa mais depender só do boca a boca. Tem internet aí onde você pode se divulgar, né? Gente, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Depois, mas muito depois, que eu comecei a usar o Orkut. Então não perca a oportunidade de divulgar o seu serviço. E aí tem N formas de você fazer isso, colocar o seu Instagram como profissional, fazer uma página do Facebook ao invés de ficar usando o seu perfil pessoal. Então tudo isso fazer com que você, hoje em dia tem um WhatsApp Business, que você pode fazer ali um atendimento personalizado, mais profissional, do que antigamente a gente fazia, né, gente? Hoje em dia você tem o Pix, né? Você tem como fazer os pagamentos online de forma muito mais fácil do que antigamente. Então, as facilidades hoje vieram para realmente fazer com que você cresça mais rápido, tá? Então, ponto 5, ofereça o seu serviço. Ninguém vai adivinhar que você faz se você não falar que faz. Sexta ação que foi importantíssima para o meu crescimento. Percebi e aceitei que precisava aumentar o meu conhecimento. Gente, quando eu comecei a pegar mais encomendas, eu comecei a me deparar com um desafio muito grande, que foi, e agora, como eu faço isso? A falta de informações me fez fazer com que eu achasse que só a costura era responsável por uma peça nascer. Coitada de mim, né? Sabe de nada, inocente. Quando eu comecei a pegar encomenda, o exemplo, o primeiro grande desafio que eu recebi, um vestido com manga de malha. O cliente pediu e eu falei assim, beleza, faço. Mas me tremi toda. Quando a cliente saiu, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu aceitei o negócio, mas não sei como faz. Só que se eu falo que eu não sei, ela nunca mais volta. Eu não quero perder cliente, eu quero que ela volte depois. Só que quando a cliente saiu, eu ficava assim, como que eu vou fazer isso? E eu não sabia. Porque foi quando a ficha caiu que eu percebi que eu precisava de algo antes de cortar o tecido. Eu peguei o tecido para cortar. Eu tirei a medida dela, eu entendi o que ela queria fazer. Peguei o tecido, botei o tecido na mesa. E agora eu falei assim, ué, e agora como é que corta? Qual é o formato? Gente, como é que eu faço para riscar? É assim, aleatório? Foi quando eu me dei conta de que eu precisava de alguma coisa que vinha antes da costura. E eu não sabia nem o que era. Voltei lá naquele cursinho, lembra o cursinho de confecção de peças íntimas lá no bairro? Cheguei lá e falei assim, moça, eu preciso fazer um curso que vem antes da costura, sabe? É alguma coisa assim, costurar eu já sei, só que eu preciso fazer alguma coisa. Ela me levou lá pra professora. Aí a professora falou assim, você precisa de modelagem. Eu falei, então eu quero esse aí. Gente, eu não sabia nem o nome. E aí eu me matriculei e comecei, aí quando eu tive a primeira aula, eu falei, é isso que eu preciso. Nossa, mas como é que eu não me liguei nisso? Eu não sabia que era exatamente isso que eu precisava. E aí eu fiz o meu primeiro curso de modelagem básica. Aprendi muita coisa? Não. Por quê? Porque eu só aprendi as bases. E aí eu saí de lá como?
E agora? O que eu faço com esse negócio? Isso aqui não é um vestido, a base da blusa. Eu pegava a saia e falava, e se eu quiser fazer uma saia diferente dessa? Eu não sabia alterar as bases. E é essa a metodologia tradicional dos cursinhos, né? Te ensina ali o raso, e aí você acha que vai aprender pra caraca, e aí você sai de lá com mais dúvida do que entrou. Foi assim que eu fiquei. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas alguma coisa eu já sei. E foi aí que eu precisei reconhecer, porque tem gente que deixa o orgulho falar muito alto. Aliás, não deixa o orgulho falar em nenhum nível dentro de você. Ah, eu sei, eu já sou profissional, não preciso mais aprender. Eu preciso aprender até hoje. Então, assim, sempre que você puder, aprenda mais, invista no seu conhecimento. Isso vai fazer com que você cresça profissionalmente, se destaque da sua concorrência, de outras pessoas. Então, quando eu percebi que eu precisava aprender, porque senão eu não ia sair daquele nível. Sabe quando você chega no nível que você não consegue mais ir? Daqui eu não consigo mais, se eu não me capacitar, foi o ponto que eu cheguei. E aí eu precisei correr atrás de conhecimento, e depois de novo, e assim eu vou até hoje. 7ª ação que me fez crescer. Não fugia dos desafios. Ai, Deise, que clichê. Vou te falar por quê. Gente, quando eu aceitava as encomendas mais difíceis, eu poderia negar. Eu sabia que aquilo ali ia me ajudar a crescer. Eu sabia que aquilo ali ia ajudar no meu crescimento. Quando você foge dos desafios, você foge de aprender. Às vezes eu ficava aflita, mas eu recorria à revista de moda, eu recorria à minha amiga, né, a minha vizinha costureira, perguntava como fazia, e ali eu ia desenvolvendo, né? Cada peça que você faz, você aprende um detalhe, você melhora um acabamento, você melhora uma costura. Às vezes você, né, nem a forma que você faz, às vezes é a máquina que você trabalha, é o ajuste, é a regulagem. Não pensa que não vai fazer diferença. Ah, uma a menos não vai fazer diferença. Faz total diferença. Cada peça que você faz é como se fosse o meu treino de exercício físico. Se hoje eu falo, não vou treinar hoje não, porque não vai fazer diferença. Tudo bem. Se amanhã eu faço isso, aí no outro dia também, isso vira um ciclo, eu começo a não ter mais resultado. Por quê? Porque uma coisa que é necessária para o nosso crescimento é algo chamado constância. Então, se você não for constante ali no seu treino da costura, no seu traçado da modelagem, você não vai melhorar. Hoje eu consigo fazer o meu molde, colocar em cima do tecido e não prender o meu molde no tecido com alfinete e não riscar o meu tecido para poder cortar e ir direto com a minha tesoura, cortando exatamente a 0,7 milímetros, menos de 1 centímetro, exatamente no contorno do meu molde, cortando reta, cortando em curva, por conta da minha prática. Eu adquiri habilidade para isso. Mas se eu não tivesse treinado todo esse tempo, hoje em dia eu não teria essa habilidade. Como outras pessoas têm habilidade para outras coisas, mas porque exercitaram incansavelmente para poder adquirirem essa habilidade. 8ª ação importante para o meu crescimento. Sempre fui proativa e otimista. Ah, Deise, o que isso tem a ver com a costura? Muita coisa. Por quê? Você acha que os desafios não vieram? Você acha que a vontade de, meu Deus do céu, por que isso está dando errado? Você acha que tudo sempre deu certo na minha vida, gente? Eu quase fali eu fali 2 CNPJ 2 vezes. Uma vez cada um. Eu já fali, eu já fiz muita coisa errada. Só que, se quando a gente passa pelas dificuldades, a gente desiste, se você não for otimista, se você não for proativa, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca esperei as coisas acontecerem por acaso. Nunca. Sempre estudei, sempre me planejei, eu sempre tracei metas para alcançar os meus objetivos. O desânimo veio muitas vezes, né? As dificuldades vieram, a falta de resultado muitas vezes me desanimava, só que eu não deixava aquilo me parar. Eu sempre tentava buscar o quê? Uma solução diferente para continuar, não fazendo da mesma forma, mas para alcançar o mesmo objetivo. Porque o meu sonho sempre foi viver da costura. Eu sabia que a costura estava ali para mim. Eu não tinha que largar a costura para trabalhar de outra coisa. Não, porque eu tô aqui para trabalhar com modelagem de costura. Já me encontrei nesse universo. Só que existem várias formas de trabalhar com costura. Eu já tentei, gente, de muitas formas. Inclusive, eu tenho um e-book, 7 maneiras, se eu não me engano, como ganhar dinheiro com a costura. Vou deixar o site para vocês podem colocar o e-mail para vocês receberem esse e-book com as minhas dicas de como ganhar dinheiro com a costura. Foram várias estratégias que eu já utilizei para poder continuar nesse ramo. Então, eu fiquei dando murro e ponta de faca? Não. O meu objetivo era um só, continuar na área da costura.
Agora, de que forma? Tem vários caminhos. Já trabalhei com feira, já atendi lojista, já atendi ateliê sob medida, já fiz isso, já fiz várias coisas. E essas dicas eu dou pra vocês nesse e-book. Se eu não fosse proativa, né, buscasse, corresse atrás, não desistir, né, traçar metas, olha, até daqui a 3 meses eu quero estar fazendo isso, daqui para lá eu vou trabalhar nisso, traçar, daqui a 1 ano eu quero comprar uma máquina nova, então eu vou trabalhar desde agora para conseguir economizar dinheiro para poder melhorar meu maquinário, porque melhorando meu maquinário eu vou melhorar a minha qualidade da costura, eu vou aumentar a minha produtividade, eu vou poder atender mais clientes em 1 semana, eu vou poder fazer isso e isso, eu vou poder pegar materiais mais pesados que hoje eu não posso. Então, se você não tiver esse planejamento, se você não for proativa e otimista, porque o desânimo vem, não adianta você dizer que todos os dias a gente acorda animado, que não é verdade, a gente é o quê? A gente tem constância, a gente tem que ter otimismo para poder olhar e pro objetivo final. O caminho a gente vai ajustando. Nona ação importante, investimento. Desde o início, eu entendi que investir era importante. Investir tanto intelectualmente, como eu já falei para vocês, em aprendizado, em técnicas novas, em conhecimento, quanto em estrutura física, gente. Então, se eu ficasse desde lá de trás com a minha teco-teco, gente, eu não teria conseguido crescer. Eu não teria conseguido chegar no nível de produzir para feira, porque a feira era uma loucura. 4 dias para poder produzir uma quantidade gigante de roupas para encher a minha barraca na quinta e na sexta, porque eu não tinha como produzir para quinta e depois produzir mais para sexta. Eu já tinha que produzir para os 2 dias de trabalho. Então, se eu ficar só com a teco-teco, eu não ia conseguir. Primeiro que ela não tinha produtividade alta, eu não conseguia produzir muito. E segundo que ela nem me dava acabamento, eu precisava de um overlock. Você não precisa, eu sempre falo, dê o seu melhor com o que você tem hoje. Né? É aquele versículo que eu posso encaixar perfeitamente aqui. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. A Bíblia fala isso. Então, se você dá o seu melhor naquele pouco que você tem, se esse é o melhor que você tem hoje, faz o seu melhor com aquilo que você tem. Porque eu conheço várias pessoas que têm um talento incrível, que tem tudo na mão para fazer aquilo funcionar. Ah, não, eu preciso comprar primeiro o negócio da última geração. Não, primeiro eu preciso fazer a faculdade de moda para começar a fazer as roupas para os meus clientes. Gente, eu fui fazer faculdade de moda tem 3 anos. O que eu construí na minha carreira não se deve à faculdade de moda. Se deve a toda a minha dedicação, ao ser proativa, a não ter desistido, a ter investido no meu conhecimento, a ter investido no meu maquinário, a ter praticado, a toda a minha história lá atrás. Tem gente que sempre fica colocando uma bengala de desculpa, não sei, acho que tem pessoas que têm medo de crescer, tem medo de dar certo, ou ficam preocupadas demais com o julgamento das pessoas, né? Ou tem medo de dar errado. Gente, o não a gente já tem, a gente tem que ir em busca do sim. Você precisa correr atrás do sim, independente do que as pessoas falem. Tem comportamentos nossos, tem sonhos nossos que requerem atitudes que as outras pessoas não vão entender. Vão achar loucura. É doido. Cara, tá achando o quê? Tá achando que a vida tá fácil, tá achando que tá nadando na maionese. Você der voz à multidão, você não ouve a voz que tá aqui dentro. Você não ouve. Você não ouve a voz que tá aqui dentro. Né? Pede direção a Deus, que Ele vai te dar. E invista. Para de fazer como um monte de gente que eu conheço que dá nervoso. Pode ganhar dinheiro com o que tem na mão, para poder, com esse dinheiro que vai fazer com o que tem na mão hoje, vai poder investir em algo melhor, sem precisar se endividar hoje. A gente precisa investir mínimo viável, o mínimo viável, sem correr grandes riscos. Você não pode investir num maquinário eletrônico de R$5.000 se você não sabe se você vai usar aquilo para isso. Se você vai trabalhar com patchwork, se você vai trabalhar com, sei lá, com artesanato, com coisa... De repente você não precisa de uma máquina industrial, você precisa de uma máquina doméstica que tenha vários pontos decorativos, que faça bordado. De repente você não precisa de um overlock. De repente você não precisa de uma galoneira se você não vai trabalhar com malha. Mas se fica. Não, a fulana lá do YouTube tem. A lá Daisy tem. Então tenho que ter, senão eu não vou conseguir fazer o que ela está ensinando. Tira isso da cabeça. Tudo que eu faço hoje eu fazia há um tempo atrás. Usava outros artifícios, outros acabamentos.
Hoje em dia eu consigo ter um acabamento mais bonito porque eu tenho um maquinário, mas eu não deixei de fazer lá atrás quando eu não tinha. Então, gente, invista, mas invista o mínimo viável, para você não queimar o seu recurso em algo que você, de repente, vai precisar ajustar. E minha última ação pontual aqui nesse vídeo, posso fazer outro vídeo, se vocês gostaram desse, sobre outros assuntos, mas para esse vídeo aqui eu pontuei 10, e a última que eu trago para vocês hoje, a última ação, que foi super importante para chegar onde eu tô hoje, gente, é ser dedicada, disciplinada e constante. Gente, sem dedicação, disciplina e constância, você não vai chegar muito longe. Porque se você, presta atenção, escuta o que eu vou te falar aqui. Se você precisar de motivação para fazer as suas coisas, alcançar os seus objetivos, eu vou te frustrar agora, você não vai conseguir. Esse papo de coach que fala que você precisa estar motivado, gente, isso não funciona por muito tempo. Porque motivação, se você precisar estar motivado, se você precisa de um gatilho para te motivar toda vez para você fazer uma coisa, tu tá lascado. O que você tem que ter é disciplina. Essas são 3 características fundamentais que eu considero que qualquer pessoa consegue obter êxito em qualquer área da vida. Dedicação, disciplina e constância. Eu perdi 16 quilos em 8 meses. Eu treino em casa todos os dias, tá? Não vou dizer todos os dias, 6 vezes na semana, de segunda a sábado, ao longo de 5 anos. O meu marido fala, eu não conheço uma pessoa mais disciplinada para atividade física do que a Daisy. Ele fala para qualquer pessoa isso. Ele já tentou e ele não consegue. Ele faz academia tradicional, ele não consegue treinar em casa. Se eu não tivesse tido disciplina, você acha que motivação ia me levar a perder 16 quilos em 8 meses e manter, porque eu não engordei de novo? Engordei um pouquinho sim, tá? Ganhei uns 2 quilos aí ano passado. Só que também tô ganhando massa, mas eu continuo. Continuo com a minha alimentação regrada, saudável, treinando todos os dias. Hoje já treino com carga, eu não faço só treino para emagrecer, faço treino para ganho de massa, mas eu continuo todos os dias treinando. Você acha que se eu precisasse de motivação, eu ia conseguir? Porque tem dia que eu acordo com hoje. Tem dia que eu tenho cólica, porque eu sou mulher. Eu entro naqueles dias. Você acha que eu tenho motivação para treinar nesses dias? Tem dia que eu tô muito cansada. Tem dia que eu não tô afim. Só que eu tenho o quê? Um compromisso comigo mesma. Eu tenho um objetivo lá no final. Eu tenho dedicação, eu faço com dedicação aquilo que eu não faço de qualquer jeito. Se eu treinar de qualquer jeito, eu também não vou ter resultado, eu vou me lesionar. Eu tenho disciplina para todos os dias fazer. Eu tenho que fazer, independente se eu tô motivada ou não. Eu faço pelos resultados que eu quero chegar. Então não interessa se eu tô afim de fazer, se eu não tô afim, eu faço do mesmo jeito. E constância, sempre, sempre. Ajusto o que for necessário. Por quê? Tem uma hora que eu chego no efeito platô, aquele tipo de treino vai começando a fazer mais efeito. Eu mudo o estímulo, faço outro treino, mudo a alimentação e sou constante naquilo e tenho resultado. Então na costura não é diferente. Se você quer crescer no seu nível de conhecimento técnico, na modelagem, fazer seus traçados, fazer as suas próprias roupas, dos seus filhos, dos seus clientes, costurar com capricho, você precisa ser dedicado, disciplinado, constante. E as outras 9 ações importantes que eu falei nesse vídeo. Esse vídeo eu sei que ele ficou um pouco longo, mas eu achei muito necessário falar sobre isso com vocês, porque nem só, gente, de tutorial, a gente consegue encontrar um caminho. Então, às vezes, você precisa parar para ouvir alguns conselhos de quem já passou por isso. Porque, né, de repente, os tutoriais são super maneiros. Você faz a roupa, segue o passo a passo. Tá, mas e fora daquilo ali? Você não precisa de outras coisas para crescer? Você só precisa passo a passo? Passo a passo tem de monte. E a experiência não conta, né? E os percalços do caminho não contam. Então, eu tô aqui hoje para poder te encorajar a não desistir, a refletir sobre isso que eu te falei. Se tiver mais alguma dúvida que eu possa te ajudar, deixa aqui nos comentários. Se tem aquela pessoa, uma amiga costureira, de repente você não costura, mas conhece alguém que desanimou, que de repente você acha que tem jeito pra coisa, mas que não tá saindo do lugar, manda esse vídeo pra essa pessoa, pega o link, manda lá pro WhatsApp, manda lá pro Instagram. Motive essa pessoa, porque eu tô aqui pra te falar que nunca foi simples pra mim, nunca foi fácil, nunca caiu do céu. Eu ralei muito. Quem tá comigo aqui desde o início do canal deve lembrar de todos os perrengues que eu já passei e sempre sendo constante, nunca desistindo. Então, eu tô aqui pra te encorajar, pra poder dizer pra você, vai que vai dar certo.
tá? E conta com as minhas dicas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos assim, onde eu posso trazer para vocês a minha experiência, um direcionamento, né? Um direcionamento de como agir, de como fazer, coloca aqui nos comentários. Se você quiser se tornar um profissional de qualidade, se você quiser investir no seu conhecimento técnico, tem o Daisy Costa Academy, onde você pode usufruir aí das oficinas de blusa, oficina plus size, oficina moda praia e o curso Formação Técnica de Costura. Formação modelista está com as matrículas fechadas, porque ainda estou em mentoria com a última turma, mas todos os cursos estão com as matrículas abertas. Dá uma olhadinha aqui no site oficinas.daisycosta.com.br, link aqui na descrição e abaixo nos comentários, para você entender um pouco mais como funciona as oficinas do Daisy Costa Academy, tá bom? Qualquer dúvida eu tô aí. Beijo, tchau!